Pessoal, tudo bem? Hoje nós resolveremos alguns exercícios do capítulo 6 do Klein em primeira edição. E no primeiro exercício, ele nos pede para demonstrarmos os mecanismos destas duas reações. No primeiro caso, nós temos uma cetona reagindo com boro-hidreto de sódio. Por mais que o boro-hidreto de sódio possua uma carga negativa, ele não tem pares de elétrons livres para fazer o ataque nucleofílico. Então, o que ocorre nessa reação é a transferência dos elétrons da ligação do hidrogênio. Aqui está a transferência dos elétrons, e esse alcoóxido formado será protonado pela água. Assim chegamos no primeiro produto desejado. No segundo caso, o mecanismo é o mesmo, só que nós temos um aldeído. Aldeídos são muito mais reativos do que cetonas. E por quê? Nas cetonas, os seus substituintes são dois grupos metila, enquanto que no aldeído, um dos substituintes é um átomo de hidrogênio, que é muito menor do que um grupo metila. Portanto, o nucleófilo consegue chegar mais facilmente para ser adicionado no carbono carbonílico, ou seja, os aldeídos exercem menor impedimento estérico. Além disso, os grupos metilas da cetona, eles doam densidade de carga para o carbono carbonílico por efeito de hiperconjugação. Então isso diminui a eletrofilicidade do carbono carbonílico, tornando ele menos reativo. Um outro detalhe, pessoal, é que em grupos carbonilas existe um ângulo ideal para fazer a adição nucleofílica, e esse ângulo é de aproximadamente 107 graus, também chamado de ângulo de Bürgi-Dunit. Quaisquer alterações nesse ângulo alteram a taxa de adição do nucleófilo. Então aqui nós temos hidreto de alumínio lítio, um composto muito reativo, no qual, quando é utilizado nas reações em laboratórios, devem ser feitos em temperaturas muito baixas, aproximadamente menos 78 graus Celsius, porque é uma reação extremamente exotérmica. Então aqui a transferência dos elétrons da ligação de hidrogênio, e no final será protonado pela água. Com isso, nós terminamos o exercício 1. No exercício 2, diz o seguinte, que a ciclopropanona existe como hidrato em água, mas a 2-hidroxietanal não existe como N-acetal. Explique. Então, pessoal, na ciclopropanona nós temos um triângulo regular, e no qual seus ângulos internos são de 60 graus. Nós temos um carbono sp2 com ângulos de 120 graus. Essa molécula ela é planar. Com isso, nós temos um tensionamento de 60 graus.
Quando é adicionada uma água, nós reibridizamos de sp2 para sp3, com ângulos de aproximadamente 109 graus, tetraédricos. Portanto, há uma diminuição da tensão, porque agora nós temos 109 graus, com uma diminuição da tensão para 49 graus, ou seja, nós liberamos 11 graus de tensionamento. Então, por isso que a hidratação desse composto é muito favorável. Acho que faltou uma segunda parte, deixa eu só pegar lá. Agora no 2-hidroxietanal, o que ocorre? Esse composto, ele já é livre de tensionamento, porque ele é uma cadeia aberta. Então não é favorável com que ele se forme um ciclo, mesmo com um ângulo de 109 graus, porque isso vai gerar um tensionamento de 49 graus. Então é por isso que esse mecanismo não é tão favorável, ou não ocorre. O exercício 3 diz o seguinte: um dos caminhos para se fazer cianidrinas está demonstrado abaixo. Então ele pede para que nós mostremos o mecanismo desta reação. Então nós temos um aldeído que primeiro sofrerá uma adição de um cianeto advindo do sal. O óxido formado vai doar um dos seus elétrons para o cianeto de trimetilcilila. Com isso, nós chegamos no produto desejado. No exercício 4, ele nos pede quais são os 3 produtos possíveis da reação dessa molécula com boro-hidreto de sódio. E também nos pede uma análise espectroscópica. As análises espectroscópicas, pessoal, eu não vou fazer porque, como eu tive o semestre passado, eu queria antes dar uma revisada para poder passar uma melhor informação para vocês. Então, eu simplesmente vou encontrar os produtos. Então, vamos lá. São 3 produtos possíveis. Então, no primeiro caso, primeiro produto. Primeiro, eu vou reagir o aldeído com o boro-hidreto de sódio. Então, todo o restante eu vou chamar de R. Lembrando que são os elétrons da ligação que faz a adição.
E agora esse composto será protonado com tratamento de água. Esse é o nosso primeiro produto. O segundo produto, nós temos uma cetona. Então, eu vou desenhar a cetona e todo o resto eu vou chamar de R. Pessoal, só uma explicação. Boro e hidreto de sódio, eles são excelentes para reduzir cetonas e aldeídos. Entretanto, grupos funcionais menos reativos do que cetonas e aldeídos, eles não são reduzidos por boro e hidreto de sódio. Quais grupos seriam esses? Por exemplo, o grupo nitro, éster, amidas. Se esses compostos estivessem como substituintes nessa molécula, eles permaneceriam intactos. Apenas esses dois que sofrerão redução. O mecanismo é idêntico. Portanto, a nossa molécula final no caso 3, o nosso terceiro produto é a molécula que teve os dois grupos funcionais reduzidos, formando um diol. E assim nós terminamos o exercício. O exercício 5 diz o seguinte: que a tricetona, demonstrada abaixo, é chamada de ninhidrina e é usado para a detecção de aminoácidos, e existe em solução aquosa como monohidrato. Qual destas três cetonas é hidratada e por quê? Então vamos desenhar um composto. Fazendo uma análise dessa carbonila central, veja que o carbono da carbonila, ela sofre um efeito indutivo do oxigênio, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo, então ele atrai a densidade de carga para si. Além disso, essa carbonila é adjacente a outras duas carbonilas que também vão exercer efeitos indutivos atraentes na carbonila central, retirando cada vez mais densidade de carga negativa. Isso faz com que o carbono carbonílico tenha um delta mais muito acentuado, tornando muito mais eletrofílico, ou seja, mais reativo. Isso olhando apenas pelos lados de indução. Agora,
Observe também que essas carbonilas adjacentes à carbonila central, elas podem ser estabilizadas por efeito de dispersão de carga, efeito de ressonância, enquanto que a carbonila central não. A dispersão da carga faz com que a eletrofilicidade do carbono seja diminuída, tornando menos reativo. Então, vamos desenhar a anhidrina novamente para mostrar os efeitos de conjugação. Esse é o nosso primeiro caso. Portanto, devido a esses dois efeitos indutivos e efeitos de dispersão de carga, a carbonila central ela é muito mais reativa e ela que será hidratada. Então, o nosso produto monohidratado será assim terminamos o exercício 5. O exercício 6 eu não vou fazer porque ele é de espectroscopia. O exercício 7 nos dá 5 produtos e ele nos pede quais são os materiais de partida destes 5 produtos. No primeiro caso, nós temos um M-acetal cíclico, pessoal, um M-acetal é um grupo no qual o carbono central ele tem um grupo hidroxila e um grupo alcoxy ligado a ele. Então, primeiro nós temos que encontrar o nosso carbono M-acetal, que no caso é esse. A clivagem ela é feita na ligação com o alcoxy formado. Porque o que acontece? A hidroxila formada, essa hidroxila, ela advém da redução
da cetona ou do aldeído correspondente. E esse alcox, ele advém de uma hidroxila que foi desprotonada. Então, ao quebrarmos essa ligação, nós encontramos os materiais de partida. Para confirmação, basta fazer o mecanismo novamente, depois vai desprotonar essa hidroxila com o alcóxido formado e assim nós regeneramos a hidroxila e formamos esse alcóxido. No segundo caso, nós temos mesma coisa, nós encontramos o carbono do M-acetal, fazemos o rompimento da ligação do alcóxido e com isso regeneramos os materiais de partida. Nosso caso 3. Nesse caso, esse carbono aqui, ele não é um M-acetal, porque como dito, o M-acetal precisa ter uma hidroxila e um alcóxido ligado a ele. O que nós temos aqui é um grupo alquil, então esse carbono ele é um álcool terciário. Portanto, ele é apenas o substituinte da molécula. Como nós adicionamos um metox, quer dizer então que o nosso material de partida, o nosso nucleófilo, é um metanol. Composto 4. Nós temos 2 carbonos M-acetais, fazemos a clivagem. E no composto 5,
Neste caso, nós só temos um carbonêmio acetal, porque esse aqui, como está separado por uma ligação de carbono, nós temos um grupo álcool e uma cetona, um éster, perdão. Portanto, a clivagem da ligação será desse lado. Com isso, nós terminamos o exercício 7. O exercício 8 diz o seguinte: o tricloretanal pode ser preparado pela redução direta de um hidrato clorado em água com boridrato de sódio. Sugira um mecanismo. A sacada dessa questão é que devemos lembrar que hidratos estão em equilíbrio com seu composto carbonílico de origem. Portanto, nós temos esse aldeído será atacado pelo boridrato de sódio. O alcoóxido, o oxiânion formado, será protonado pela água. Assim formamos o tricloretanol. O exercício 9 diz o seguinte, que não foi possível preparar adultos de aldeído simples e HCl, e porque não é possível preparar esses compostos. Então, vamos desenhar um mecanismo de um aldeído simples. Com HCl. Vamos ter a protonação do oxigênio, pois temos um ácido forte. O oxigênio com carga positiva, ele é muito instável. E para ele estabilizar essa carga, ele terá um efeito indutivo muito mais acentuado. Então, ele puxará ainda mais a densidade de carga eletrônica do carbono para si. Portanto, esse carbono carbonílico vai ter um delta mais muito mais acentuado, tornando ele um excelente nucleófilo. Tão bom ao ponto de que uma base
conjugada extremamente fraca, pois ela é derivada de um ácido forte, é capaz de fazer uma adição nesse carbono. E por que eu desenhei o equilíbrio para a reação inversa? Porque hemiacetais são muito instáveis, então eles tendem a retornar para o composto de partida. E além disso, na reação inversa nós temos em solução cloreto, que é uma base extremamente fraca. E uma base fraca estabiliza muito bem os elétrons. Então, é mais um dos motivos que fazem com que essa reação retorne. O primeiro motivo é a instabilidade dos hemiacetais e o segundo motivo é a estabilidade que a base conjugada fraca cloreto exerce sobre a carga negativa. Vamos para o exercício 10. O exercício 10 nos pede o seguinte: quais são os produtos dessas reações e para demonstrarmos o mecanismo. Então, no caso 1, nós temos um aldeído que sofrerá a adição de um cianeto, de um grupo ciano, e esse oxigênio será protonado pela água. Nesse caso, o hidrônio. No caso 2, nós temos uma cetona reagindo com um organometálico. Os orgânulos metálicos são excelentes nucleófilos. Por quê? Porque o carbono ele é mais eletronegativo do que um metal alcalino. Então, ele retira a densidade de carga negativa desses elementos. Com isso, há um aumento da concentração de carga no carbono, fazendo com que ele seja um excelente nucleófilo. Os orgânulos metálicos, eles fazem a redução de compostos carbonílicos e a formação de uma nova ligação carbono-carbono.
Como nós temos um grupo etil aqui, eu vou mostrar a nova ligação carbono-carbono de vermelho. Terminamos a reação 2. Agora vamos para a reação 3. Esse composto vai reagir com boro e hidreto de sódio. Lembrando que boro e hidreto de sódio, eles são capazes de reduzir aldeídos e cetonas, mas não são capazes de reduzir grupos menos reativos do que esses. Portanto, o éster não será reduzido, ele permanecerá intacto. Por fim, nós teremos Assim nós terminamos o exercício 10. Agora, o último exercício. Esse último exercício eu não entendi muito bem. Então, eu vou falar apenas o que o gabarito do livro disse. Então, o exercício diz que a constante de equilíbrio de formação da cianidina, da ciclopentanona e HCN é 67, enquanto que da butan 2-zona e HCN é 28. Explique. Então, vamos desenhar os dois mecanismos. Então, qual foi a explicação? Os ângulos internos de um pentágono regular são de 108 graus e o ângulo de ligação de um carbono sp2 é de 120 graus. Ao sofrer uma adição desse grupo, nós temos uma reibridização que passa ele para um carbono sp3 com ângulos de 109 graus. E aqui mantém o 108. No livro ele diz o seguinte, que a hibridização faz com que esses ângulos sejam muito próximos e isso favorece o equilíbrio para os produtos. Foi basicamente o que o gabarito disse. Agora, eu não soube
interpretar nesse caso. Então, com isso, nós terminamos os exercícios do capítulo 6 do Clayden. Eu peço desculpa pelo barulho, porque eu estou dentro de uma biblioteca, só que no lado de fora está virado para a rua, então tem barulho de carro, conversa, mas esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando. Com o tempo, eu vou tentar melhorando eles cada vez mais, para trazer mais conteúdo para vocês e mais resoluções de exercícios. Dito isso, muito obrigado e fiquem com Deus.